tá gravando. Então, vamos lá. Deixa eu pôr o meu fone aqui. Boa noite. Tá com eco. Tá aparecendo eco para você, Kátia? Ah, super. Deixa eu ver o que é isso. E agora vamos ver. Ah, pronto. Consegui. Então vamos lá. Bom, esse Zoom é para eu poder contar um pouco mais sobre a minha experiência em trocar barras durante 21 dias seguidos, né? E fiz alguns vídeos nesses dias, foram 12 vídeos contando sobre um pouco a experiência e depois um 13º vídeo contando uma geral, né, sobre os 21 dias, mas ainda assim eu quis fazer esse Zoom para poder abrir para quem se interessar, perguntar mais alguma coisa e poder falar um pouco mais, com mais um pouco de detalhes, né, de como foi essa experiência. Então, a primeira coisa é que eu estou muito grata por todas as pessoas que contribuíram com esses 21 dias, né? Pra gente que é de Axis, a gente sabe a importância disso, de conseguir tantos dias seguidos poder trocar barras, né? Oferecer para alguém, receber de alguém. E foi uma das coisas que logo de cara eu pude perceber, assim, a generosidade, isso até falei em alguns vídeos, a generosidade que eu recebi, assim, de presente com cada pessoa que se disponibilizou a contribuir e a receber a minha contribuição, né? E muitas pessoas super empolgadas junto comigo, vamos lá, eu quero contribuir com você, eu quero fazer isso acontecer. E cada encontro foi um grande presente, sim, porque primeiro que eu pude rever amigas, pude fazer novas amizades e também as conversas de cada encontro, né? Cada energia trocada, foram muitos insights, né? Awareness. E muitas coisas surgiram a partir de cada encontro. Assim. Algumas possibilidades de trabalhos futuros, né? Em contribuições conjuntas. Eu pude, por exemplo, levar o meu filho em uma das oportunidades e isso também acabou gerando uma tarde de trocas, né, que foi o que eu chamei de piquenique da consciência, e foi uma tarde num parque maravilhosa, que eu pude levar meu filho, aí convidei outras amigas que tinham filhos, e aí foi uma grande festa, e foi muito gostoso. Então, várias coisas aconteceram, assim, nesses encontros. Oportunidades de algumas ideias que me vieram a partir dessas pessoas, fora a energia percebida, a energia diferente de cada um, né? Agora, para além, né, de toda essa contribuição, o que também foi muito incrível foi perceber a mágica da escolha, né? Isso a gente fala muito em Axis, né? E realmente eu pude perceber assim o quanto que a escolha ela move, porque muitas pessoas se interessaram mesmo em trocar comigo e algumas até agendaram, e isso foi muito bacana, só que os imprevistos acabaram acontecendo com algumas dessas pessoas. Chegou a acontecer de alguns dias eu não ter ninguém, aquele que estava marcado desmarcou, e eu tentando outra pessoa e nada, outra e outra e nada. E aí eu pensava, caracas, parece que hoje não vai acontecer. Mas aí eu respirava fundo e não, eu escolhi.
E eu escolhi trocar os 21 dias consecutivos. Então, o que mais se requer aqui, universo? O que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, eu poderia criar agora essa troca, né? Quem é a pessoa que pode contribuir comigo hoje? Então, eu demandava e essa pessoa aparecia, né? Claro que o demandar eu postava nos grupos, ou eu mandava mensagens no privado para algumas pessoas, né? Mas as pessoas apareciam, assim. E teve um dia que realmente uma pessoa apareceu, porque me procurou, assim, no celular. E naquele dia eu estava tentando algumas pessoas e não conseguia, e essa pessoa apareceu. Então, isso é escolha. E aí eu tive essa experiência que foi uma grande ilustração, assim, para mim, né? Uma grande oportunidade de perceber na prática o que é essa tal escolha, né? E, e aí eu pude perceber algumas coisas que movimentam essa escolha, que fazem realmente ela se atualizar, né? Então, para eu poder fazer acontecer esses 21 dias, gente, agora pensando assim, realmente foi muito incrível, porque isso nunca coube na minha agenda, né? Então, eu realmente escolhi. No dia em que realmente eu escolhi, porque isso já vinha sendo um desejo, já vinha comentando com algumas pessoas, acho que uma hora dessas. E teve um momento em que eu falei, mas por que não? Por que não me abrir para isso? Porque, né, até cheguei a pensar, o máximo que pode acontecer é não acontecer. E aí, quanto mais eu trocar, mais isso vai ser contribuição também para minha vida, né? Só que eu não aceitei qualquer coisa, né? Eu, eu, um, eu escolhi fazer os 21 dias. E naquele momento em que eu escolhi, eu me comprometi. E aí eu me honrei. E aí eu entrei na permissão, né? Na permissão de que aconteça o que acontecer, eu vou fazer. Eu vou trocar, eu vou encontrar essas pessoas e essas pessoas vão me encontrar. E essa situação de, em alguns momentos, eu não ter ninguém para trocar, me colocou em vulnerabilidade. Inclusive de pensar, ok, eu estou aqui em permissão, inclusive, para que nada disso aconteça, né? Mas eu escolho que aconteça. Então, o universo manda, manda que eu estou aqui para receber essa pessoa, essa troca e o que puder vir, né, dessa troca como contribuição. E aí a coisa acontecia. Então, eu pude colocar isso assim para outras situações da minha vida e olhar para as outras situações da minha vida onde eu não estou conseguindo movimentar a partir da minha escolha. Porque aí eu percebi que as outras coisas, ok, são desejos, né? As outras coisas que hoje eu desejo realmente criar uma mudança e criar alguma coisa diferente na minha vida e que eu ainda não estou conseguindo, eu pude perceber que realmente faltou o engajamento, né? Então, ter vivenciado na prática essa experiência foi realmente incrível, porque me trouxe muita consciência de muita coisa, especialmente das situações que eu não estou conseguindo atualizar e que aí eu percebi, reconheci, né, que são muito mais desejos, assim. Ou realmente são escolhas, mas que eu tô com um pezinho lá e outro cá, né? Aquilo que a gente ouve muito também, assim, você escolhe, mas e o medinho, né? E eu não tive medo nessa escolha aí da minha jornada Forrest Gump da consciência, né? Como eu chamei para brincar um pouco. Eu não tive medo de que não desse certo, né? E algumas pessoas me disseram, mas se não der certo, estava tudo bem, né? Porque não era nada grave que iria acontecer. Ok, mas era uma escolha. E a gente não pode diminuir as nossas escolhas. A gente não pode desvalorizar achando que existem escolhas maiores, escolhas menores, ou que a escolha de outra pessoa é mais importante porque, olha, não, veja bem.
Não, escolhas são escolhas, né? Eu posso escolher usar uma camiseta vermelha, uma camiseta branca. Isso não é importante? Quanta contribuição aquilo vai ser para mim? Na minha vida, no meu dia, né? Então, assim, não tem maior ou menor nas escolhas. E isso também foi uma coisa que eu pude olhar, né? E aí, o que foi acontecendo, né? Nesses 21 dias? Logo na primeira semana, eu comecei numa sexta-feira, e aí mais ou menos na segunda ou na terça-feira seguinte, eu tive uma herpes labial. E aí eu pensei, caramba, né? Tô aqui trocando barras, escolhendo trocar tantos dias seguidos. E essa herpes? E aí eu comecei a conversar com essa herpes. Não foi a primeira vez na vida em que ela me visitou, né? Mas as últimas, sempre geralmente acontece uma vez por ano, e aí no ano passado, pela primeira vez, veio de uma forma muito mais. Veio e foi embora de uma forma muito mais rápida, usando processos de Axis, né? Processos corporais. E aí eu pude olhar de novo para isso e falar: uau, eu tenho aqui nas minhas mãos algumas ferramentas que eu posso usar. Eu escolho usar, né? E aí usei as ferramentas de Axis e rapidamente também, em poucos dias, porque demora quase um mês, às vezes até mais de um mês para desaparecer. E aí, em mais ou menos uma semana, já estava sequinha, saindo a casquinha, né? E aí eu falei, uau, o que consciência eu preciso ter aqui a respeito disso em pleno Forrest Gump da consciência? Eu recebendo barras, né? Já tinha ali uns 4 dias seguidos, mais ou menos, 4, 5. E aí, né? O que o meu corpo está querendo me dizer aqui? E aí, ok, fiquei com isso. E aí, no final, bem no finalzinho, assim, nos últimos dias, nos últimos 3 dias, mais ou menos, eu comecei a me sentir mais ou menos gripada, assim, uma sensação meio gripada. E aí, no último dia, no 21º dia, eu estava gripada, mas não estava gripada. Que raio é isso? Ok. E aí, me veio uma consciência mesmo, a partir de um desses encontros, né, dessas trocas, me veio uma consciência assim, é o meu corpo também me respondendo sobre uma mudança, né, que em Access a gente chama de mutação. Então, meu corpo também está se movimentando, não é só a minha mente, não é só eu tendo consciência a respeito das situações externas da minha vida. Aqui internamente também estão acontecendo muitas coisas e o meu corpo está me dizendo dessas coisas. Eu não preciso entender nada, eu só preciso reconhecer, olhar para isso, me permitir e usar aquilo que eu sei para poder cuidar disso. E aí entrei nessa conversa comigo mesma. No dia seguinte, não tinha mais nada de novo. Então, foram algumas experiências assim que foram bem interessantes, sabe? Uma outra também foi o meu filho passou por uma cirurgia, aí no final, inclusive assim, quando eu escolhi fazer os 21 dias de barras, realmente eu escolhi sem marcar uma data, eu escolhi, né, num determinado dia, postei nos grupos de WhatsApp, comecei a contar para algumas pessoas, mas não marquei uma data. Estou começando hoje, amanhã ou domingo, né? E aí aconteceu que a primeira pessoa que agendou comigo foi numa sexta. Então, eu comecei numa sexta. E eu já tinha essa cirurgia do meu filho agendada. Quando eu fui olhar na minha agenda que dia seria essa cirurgia, porque aí me bateu uma preocupaçãozinha, né? E, eu vou ter que estar cedo lá no hospital com meu filho, vou estar lá por conta disso, escolho não ter outras atividades nesse dia. E aí? Mas e a minha jornada Forrest Gump? Quando eu fui olhar na agenda, o dia da cirurgia era o 22º, ou seja, se eu me propus 21 dias, eu já teria terminado. E assim foi.
Então, outra coisa, outra mágicazinha, né? Que aconteceu a partir da escolha. Então, era uma cirurgia que já estava prevista, uma cirurgia simples, era uma cirurgia de testículo, de fimose, coisa que eu não queria que ele passasse, mas entendendo que somos todos seres infinitos, inclusive os nossos filhos, e que eles também fazem escolhas, mesmo que inconscientes, né? Eu também entrei em permissão, entrei em reconhecimento dessas escolhas, sejam lá quais forem, por quê, não interessa, né? E pude acessar também a minha permissão para que eu pudesse estar ali com ele presente, né? Reconhecendo também qualquer preocupação que me viesse. Mas eu me percebi nesse dia da cirurgia de uma forma muito tranquila, muito presente realmente, muito inteira. E eu pude acompanhar ele todo o percurso até o hospital, até os dias que antecederam, até o hospital, até a mesa de cirurgia, né? Só saí quando os médicos realmente entraram para começar a cirurgia, com muita calma, assim, podendo apoiar, né, o meu marido nisso tudo também. E isso foi tão bom, foi de uma leveza tão grande, porque era isso, eu estava leve, porque eu estava certa, eu estava na confiança de que estava tudo certo, né? Não tinha errado sobre essa situação, né? Porque meses atrás, porque essa cirurgia já estava prevista há um tempo, meses atrás eu cheguei a cair no auto-julgamento. Caramba, eu cheia aí de processos, de possibilidades de poder criar diferente junto com ele e para o corpo dele, usando tudo que eu conheço, né, inclusive dos processos de Axis e tal, e não consegui modificar essa situação. Pode, POC, sabe? Comecei a destruir, descriar todos esses julgamentos e falar, que isso, que bobagem, né? Porque não existe erro de nada, né? O que está certo sobre essa escolha? Porque tudo é uma escolha, né? Para quem não é de Axis, e aí eu sei que tem algumas pessoas que estão entrando aqui, e esse vídeo vai ficar disponível também no YouTube, e algumas pessoas vão ver, eu sei que algumas pessoas não são de Axis, talvez estranhem um pouco de tudo que eu estou dizendo. Então, assim, tudo é escolha, absolutamente tudo. E não existe escolha certa nem escolha errada. Existe aquilo que a gente dá conta, a gente consegue ser permissão. E quanto mais consciência a gente tem, e isso não é de uma ordem mental, mas quanto mais a gente pode se reconhecer como nada de errado, mas como fazendo perguntas, né? O que está certo sobre isso? Que consciência eu preciso ter aqui quando o meu corpo escolhe passar por uma cirurgia, ou quando o meu corpo escolhe uma dor, ou quando eu passo por alguma situação de saúde, alguma situação da vida. Tudo é escolha, né? Então, quais escolhas eu tive lá atrás até agora para isso acontecer? E muitas vezes essa escolha tem a ver com uma questão mais transgeracional, né? De outras vidas ou de outras de energias que a gente vai carregando dos nossos antepassados mesmo, e que muitas dessas questões ficam aprisionadas no nosso corpo e muitas vezes a gente não tem noção disso, e se a gente começa a se perguntar, não nos pertence, né? Então, com as ferramentas de Axis, eu pude aprender um pouco mais sobre isso e a utilizar, né? Inclusive reconhecendo, como eu estava dizendo, né, que tudo é escolha e que não tem certo ou errado. Ok, isso está acontecendo agora, o que eu posso escolher agora com essa situação? Então, nessa cirurgia do meu filho, que eu não queria que acontecesse, mas que estava ali na minha frente, né, sobre o meu nariz acontecendo, eu escolhi ser leve e ser presente com ele. E aí foi
foi genial, porque a cirurgia tinha uma previsão de um desdobramento, assim. Não vem ao caso entrar em detalhes aqui, senão a gente vai tomar o tempo para uma coisa que não tem a ver com a ideia, mas ela teria desdobramentos, né? A partir daquela cirurgia teria que ter uma outra cirurgia se não conseguisse localizar ali o testículo que precisava ser localizado do meu filho, que estava fora do lugar. E aí o que aconteceu é que a cirurgia se estendeu. Tinha previsão de 1 hora, estava ali 3 horas e não tinha terminado. E a ansiedade vinha, né? A preocupação, caraca, o que está rolando? E a gente sem notícia. E aí eu me perguntando, o que mais é possível para essa cirurgia? Que mágica a gente pode ter de presente aqui com essa cirurgia? Que escolhas nós podemos fazer aqui agora a partir disso? E eu fui escolhendo, tá? Me manter na leveza. E aí, não teve desdobramentos, né? A cirurgia, ela foi muito melhor do que previsto, não vai ser necessária uma nova cirurgia. E, enfim, foi muito melhor do que havia sido cogitado. E aí, a recuperação, que ainda está acontecendo, ela foi surpreendente também, né? Em 2 dias, meu filho já estava pulando. E, e eu nessas perguntas, o que mais é possível aqui? Né? O que mais eu posso contribuir com meu filho, usando os processos que eu tenho de Axis. E tudo isso foi vindo nessa consciência aí no decorrer desses dias, né? Trocando as barras e depois, né? Porque essa cirurgia aconteceu depois dos 21 dias. Muita coisa ainda vindo assim para mim, de consciência, muita coisa que também não era muito bacana, né? Como algumas coisas que eu estou escolhendo fazer diferente. E aí percebendo, puxa, eu não estou conseguindo, mas então tá, deixa eu olhar para isso. Então, como eu falei em alguns vídeos para quem me acompanhou, né, nos vídeos, eu não tenho nada concreto exatamente para dizer, assim, de uma coisa muito grandiosa que eu posso chegar e contar. Gente, esses 21 dias me tornaram rica ou me fizeram X, Y, Z, eu não tenho. Né? Eu tenho essas coisas que eu estou contando aqui e tem, assim, de uma ordem muito interna, né? De uma dimensão muito aqui de dentro, de toda essa consciência que são, assim, são estalos de percepção, sabe? E de reconhecimento, e de poder olhar, puxa, se eu conseguir fazer isso, essa troca dos 21 dias, e com o poder da escolha que eu estou contando aqui para vocês, numa coisa que até então era difícil para mim, e eu consegui, por que não transportar isso para as outras situações? E poder perceber o potencial que existe, né, nessas escolhas. Então, tudo isso é muito grandioso. E tudo isso acontece nessa potência da escolha quando a gente está podendo reconhecer quem é a gente, né? Sem medo, por exemplo, eu fazer esses vídeos, né? Sem medo do que, do que vai dar, sem ou pelo menos procurando destruir, descriar, né? Os julgamentos, tanto os meus quanto das outras pessoas, ou vai agradar, não vai agradar. Na verdade, não importa. Importa que eu acho super divertido fazer isso. Eu tenho me reconhecido muito nisso, assim, como sendo uma coisa muito gostosa, que eu escolho, que faça parte do meu trabalho, né? Escolho fazer muitos mais vídeos, escolho oferecer o meu trabalho como contribuição a partir da internet, né? E eu já tinha feito outras vezes, mas quando eu sentei na, na maca, né, no dia da troca desse primeiro dia dos 21 dias, me veio isso de fazer vídeos, né? Eu não tinha
premeditado isso, assim. E aí me veio, falei, uau, fazer vídeos dessa jornada, como seria? Eu vou falar do quê? Né? Eu não sei nem o que isso vai trazer para minha vida. E essa foi outra coisa muito bacana, assim, que eu pude olhar, sabe? E olhar com total vulnerabilidade, porque eu comecei a fazer os vídeos, e no decorrer deles, eu fui me percebendo num vazio. Num dos vídeos eu falei um pouco disso também, mas, cara, foi me dando um vazio. Meu, e agora? Eu vou falar do quê? O que mais? Cadê o meu repertório? E aí? E aí que eu fui buscar lá dentro. Não foi em livro, não foi copiando as outras pessoas, não foi em ninguém, foi aqui dentro. E nas perguntas. Esse lance das perguntas é assim fabuloso. E aí eu me perguntava, ok, eu escolho fazer os vídeos, mas com qual assunto eu posso ser contribuição hoje? O em que eu posso contribuir? Falando sobre o quê? Para quem eu posso contribuir, né? E aí me vinha algum tema. Mas eu fiquei com essa coisa do vazio, sabe? E num determinado momento eu não estava encontrando espaço no meu dia para fazer esses vídeos. Eu reconheci isso também. Lembra? Não existe nem certo nem errado. Eu simplesmente perguntei, ok, o que está certo sobre isso? Que eu só preciso reconhecer, né? E aí teve alguns dias que eu não fiz os vídeos. E aí eu falei, tudo bem, eu não me comprometi com ninguém em fazer esses vídeos. E mesmo que eu tivesse me comprometido, né? E eu escolhi algumas vezes não fazer os vídeos, e eles foram só 12 vídeos, mais o 13º, que foi o que eu falei numa geral aí, resumidamente, sobre todos os outros dias. Mas o que aconteceu foi que eu pude ficar com esse vazio. E esse vazio, ele veio para mim como um chamado de eu poder olhar aqui para dentro, lá no fundo, do que realmente eu sou, do que realmente eu já tenho, de que eu não preciso ficar buscando fora. E eu sou uma pessoa que eu adoro fazer curso, eu adoro ler, eu adoro estudar. Mas aí isso me veio como uma chamada, olha para aqui para dentro. Olha aí o que você tem. Você tem um monte de coisa para contribuir, né? Essa sensação de vazio, ela é só a sua autenticidade falando. E aqui estou eu agora, falando para vocês nessa total vulnerabilidade do que está pegando aqui para mim. E isso é muito grandioso, sabe? Eu me reconheço nessa coragem mesmo e dane-se se eu não vou agradar, dane-se se eu estou sendo prolixa, mas essa sou eu, e essa é a Simone que está se descobrindo. E é nisso, e muito mais do que eu também vou descobrir daqui para frente, que eu vou poder ser contribuição. E eu acho que é só eu sendo eu acho não, eu tenho certeza que eu vou poder ser a contribuição como profissional, como mulher, como mãe e como todos os outros papéis na minha vida, né? Filha, irmã, cunhada, que eu sei que a minha cunhada está aqui, e amiga, e, enfim, são só papéis. Porque, na verdade, quando a gente é a gente e a gente se permite, a gente está sendo a gente, não importa em qual papel a gente está desempenhando. São só papéis, porque a gente pode estar presente em todos eles. E isso da presença foi uma das coisas assim que, uau, mais me veio também, sabe, nessa experiência aí, desses 21 dias. A presença. A presença em poder estar com a minha escolha o tempo todo, gente, assim, eu escolho, né, fazer essas trocas nesses 21 dias. E nos momentos em que eu poderia ir pro, ai caramba, não tá dando certo, eu não vou conseguir. Não, eu parava e respirava. Ok, ok. Como pode ser possível? O que mais é possível? O que se requer? E aí eu ia lá,
demandava, né? Eu corria atrás do que era, né, do que se requeria para eu poder conseguir. E eu consegui. Mas eu tinha que estar presente com essa escolha. E estar presente é assim, é honrar e é poder confiar em mim, confiar no universo, né? Eu gosto de chamar de universo. Eu sempre chamei de universo. Assim. Nunca fui muito de religião, e nada disso que eu estou falando tem a ver com religião, né? Mas universo é esse todo, não importa que nome você quer dar, certo? É esse todo, que eu faço parte, você faz parte, e que fazemos parte do todo e o todo faz parte da gente. Então, assim, confiar nesse universo e me abrir para as possibilidades que esse universo pode me presentear e ver tudo como um grande presente, mesmo naquilo que não acontece do jeito que a gente gostaria, porque isso é só controle, né? E quando eu pude sair do controle, nessa escolha aí, dessa jornada, aí a coisa rolava, sim. Né? Porque teve, no meio, eu fui aprendendo que se eu organizasse uma agenda, facilitaria. Ah, ok. Ilusão, porque foi aí que começou a acontecer os imprevistos, assim, começaram a acontecer das pessoas que tinham agendado comigo com todo carinho e toda boa vontade, e toda disponibilidade, mas que aconteceram imprevistos com essas pessoas. E lá fui eu demandar de novo. Então, assim, eu tive que sair do controle. Então, quando a gente está presente com a nossa escolha, é isso. Isso a gente pode levar para absolutamente tudo para a nossa vida. E eu estou falando aqui para vocês e eu estou me ouvindo, né? Nisso também. Porque serve para quem puder escolher essa contribuição que eu estou oferecendo, mas serve, acima de tudo, para mim. Então, primeiro a escolha, né? De assim, realmente, ok, eu escolho, não importa o que se requeira, eu escolho. E aí, confiar nessa escolha. E aí, demandar, né? Ir atrás do que se requer. Realmente, na grande maioria das nossas escolhas, não vai adiantar a gente ficar sentadinho esperando cair do céu. Para algumas delas até sim, né? Mas para muitas delas, vamos reconhecer aqui que não. Então, a gente tem que demandar. Demandar é tirar o bumbum, né? Ali da cadeira e fazer o que tem que fazer. Né? No meu caso, eu até fiquei com o bumbum na cadeira, mas eu tive que ir lá no meu WhatsApp procurar as pessoas. E aí, amiga, vamos lá trocar comigo hoje? E aí, pessoal, tô trocando 21 dias de base. Quem quer ser contribuição comigo? E aí, o que a gente chama de cara de pau, na verdade, é entrar em permissão e vulnerabilidade. E assim eu fiz. Apareceram pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Pessoas que vieram na minha casa, gente. Como pode ser mais fácil? Trocar comigo, que eu nunca tinha visto. E aí, foi incrível, né? E outra coisa interessante também que eu esqueci de contar, né? Nessa escolha, uma das dificuldades que me barravam para eu não ter atualizado isso antes foi que eu tenho uns horários um pouco apertados, sabe? Então eu pensava, como é que eu vou trocar se eu tô quando eu teria disponibilidade é quando eu tô justamente com meu filho, que tem 4 anos. E aí, putz, não vai rolar, né? Vai ficar um pouco complicado eu ficar ali trocando, porque geralmente vai demorar de 1h30, 2 horas, e ele demanda, né? Sabe o que aconteceu? As pessoas vieram até mim. Eu consegui um espaço na minha agenda e de espaço físico também, onde eu trabalho. Como eu contei, algumas pessoas vieram na minha casa e em alguns momentos em que o Miguel, meu filho, pôde estar com uma outra pessoa que me ajudou. Então, assim, quando a gente escolhe o universo, ele conspira a favor, né? E assim foi. Então, é isso, né? A gente escolhe, a gente confia no universo e na gente, de que a gente é capaz, de que a gente
pode, não importa o que seja. A gente entra em permissão, né? Sai um pouco do controle. E a gente se engaja com tudo isso, naquela presença que eu estava contando para vocês, né? De estar o tempo todo assim, ok, nas perguntas, o que mais se requer, o que mais é possível aqui. E estar nessa presença, nessa permissão, é também assim, ok, é que as coisas aconteçam também diferente do que eu imaginava, né? Que é isso que eu estava falando antes. Então, eu não tenho nada concreto de uma ordem de grandiosidade, se a gente for comparar com outras situações, para contar para vocês. Então tá, né? Você trocou 21 dias de barras, e aí? O que isso mudou na tua vida? E é isso, entrar em permissão, sabe? Eu não. É claro que eu criei algumas expectativas, né? Mas assim, eu também descriei todas elas. Porque, como eu falei, de tudo o que eu recebi de contribuição é de uma ordem tão interna que também, quer saber, não interessa mais ninguém. E talvez as outras pessoas realmente não estejam percebendo o que está rolando, porque realmente não tem nada concreto no meu externo ainda que eu possa contar aqui para vocês, né? Mas aqui dentro, muitas coisas borbulhando. E aí outra coisa também é assim, foram só as barras dessa consciência que eu estava falando, dessa leveza que eu pude estar no dia da cirurgia do meu filho, de todas as coisas que eu estava contando aqui para vocês, e mais do que eu nem ainda percebi, né? Que tem mais essa, assim. Então, duas coisas, né, que eu quero dizer, assim, ainda. Primeiro que, assim, foram só as barras? Claro que não, né? O grande milagre é as barras, é a ferramenta X, Y, Z. Não, gente. Sabe o que que é? É a gente. São essas escolhas. Não interessa o que que a gente faça para facilitar essa escolha, a atualização dessa escolha, né? Por exemplo, eu sou psicóloga e hoje me chamo assim, facilitadora de consciência com ferramentas de Access Consciousness, né? Então, eu tenho mais de 50 ferramentas, a gente chama assim, além de toda a minha bagagem de psicologia, para oferecer como contribuição no meu trabalho e na minha vida. Então, tudo isso não é muito grandioso, mas não substitui a mim. Tudo isso faz parte da minha bagagem, não substitui a minha potência, que é aquela que está aqui, ó, junto com todo o meu saber de tudo isso que eu fui aprendendo, estudando, mas o meu saber que existe aqui enquanto eu, Simone, ser infinito, que você também tem, o seu saber de ser infinito. E as barras de Axis, elas são uma ferramenta, né? Uma ferramenta de toques sutis na cabeça, são 32 pontos que a gente toca e que libera crenças, pontos de vista. É uma porralhada de tralhas que a gente aprisiona no nosso corpo a partir de coisas que a gente vai comprando no decorrer da nossa vida e transgeracionalmente, né, que a gente traz aí da história da nossa família, que a gente compra da sociedade, da cultura e ao nosso redor e que a gente nem se dá conta. E essa ferramenta realmente ela é muito potente, né? Ela ajuda, ela facilita a liberação de tudo isso para abrir mais espaço dentro da gente, para a gente se liberar dessas tralhas que ficam aprisionadas no nosso corpo e trazem os impedimentos na nossa vida, tanto com problemas de saúde, como situações impeditivas para a gente poder ser feliz. E então é uma ferramenta realmente que eu tenho visto nos meus atendimentos, isso é um assunto para um outro encontro, mas que eu tenho visto nos meus atendimentos, assim, o quanto tem sido contribuição. Mas nem as barras de Axis e nem
qualquer outra escolha que a gente faça para facilitar alguma situação, vai fazer um milagre, a mágica, se a gente não escolher aqui dentro e não se reconhecer nela, né? Porque não adianta vir uma cliente, um cliente, Simone, olha, eu sei que barra de Axis é uma ferramenta fodástica. Eu quero fazer, vou fazer também 21 sessões com você, e é o seguinte, eu confio em você. Vai contribuir com essa pessoa? Eu não tenho dúvida de que vai. Se ela fizer uma sessão, se ela fizer 21, 50. Eu não tenho dúvida de que vai. Mas o que realmente vai ser a chave dessa pessoa é ela. E é isso que eu tenho visto também nos meus atendimentos. E é isso que eu estou vendo também eu comigo mesma, na minha experiência. Inclusive, aí nesses 21 dias de jornada fora da consciência. Sou eu que faço a mágica. Então, as tralhas que eu ainda não consegui me desvencilhar, as mudanças na minha vida que eu ainda não consegui fazer, é porque eu ainda não consegui escolher. Não consegui, assim, não vendo o erro de mim. Não é que eu sou incapaz. Mas por algumas situações interessantes, eu ainda não consegui. E aí tem outra coisa, assim. E aí a gente vai encerrando aqui, né? Para não ficar tão longo. E aí eu vou abrir para pergunta se alguém quiser fazer pergunta. Mas se... Então, lembrando que nós escolhemos tudo na nossa vida, mesmo que a gente não tenha a percepção e a consciência disso. Se eu escolho situações tão cocozinhos na minha vida, né? E reconhecendo que eu sou a grandeza de qualquer mágica e qualquer mudança que eu possa ser na minha vida, uau! Então, pera lá. Se eu sou tão grandiosa para fazer alguns cocozinhos na vida, então eu posso usar essa potência para fazer grandes tesouros. Uau! Yes! Sim! E o que me impede? As nossas crenças, os nossos pontos de vista limitantes, os nossos medos. E é aí que entra a contribuição, por exemplo, do meu trabalho, né? Que você pode buscar outras contribuições também. Aqui eu posso falar do meu. Que vai... Por isso eu sou facilitadora de consciência, né? Tanto no meu trabalho de psicologia, como só para atendimento aí dos processos de Axis, que é o que hoje eu faço também, eu vou facilitar a sua consciência para poder realmente se desvencilhar, desfazer, dissipar todas essas crenças, né? essas limitações, esses medos que não nos pertencem. Porque são eles que, vamos dizer assim, 99,9% trazem os nossos impedimentos. E quando a gente não tem esse reconhecimento de olhar para isso e de estar aberto a se desvencilhar disso tudo, aí vai ficar muito mais difícil, né? Então, é isso que eu tenho percebido, assim, é disso que eu posso falar hoje aqui para vocês, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Carlinha, que tá aí, se quiser trazer alguma coisa. Então, para as pessoas que vão ver esse vídeo depois, né? Eu fico à disposição também para poder esclarecer. Eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube, então vocês podem compartilhar também. Curtam o meu canal do YouTube, né? É Simone Corrêa no Jardim da Consciência. E, e qualquer contribuição que eu possa ser para vocês em algum momento, me acessem, tá bom? E que nós possamos, sabe, reconhecer essa escolha. Então, de tudo isso que eu falei até aqui,
Se nada disso servir para você, tá tudo bem também, né? Não precisa ser a grande verdade, né? Mas veja, faça perguntas para você mesmo, né? Qual é a minha potência? Faça perguntas. As perguntas, elas ajudam a acessar esse espaço interno. Porque quando a gente está na limitação, no ponto de vista limitante, a gente se fecha e não enxerga mais nada. Enxerga muito pouco. Quando a gente faz perguntas abertas do tipo, o que mais é possível aqui? Que potência eu sou aqui? Que são perguntas que não vão na resposta, né? Quando a gente faz perguntas desse tipo, a gente abre, né? Experimenta, faz essa pergunta em voz alta. O que mais é possível aqui? A gente abre. E quando a gente abre para o universo, abre um espaço aqui dentro e abre as possibilidades da gente poder perceber, reconhecer mais possibilidades à nossa volta e aí escolher, porque a chave é a escolha, né? Então, minha gente, é isso. Eu agradeço quem participou desse Zoom. Eu agradeço todas as pessoas que puderam ser contribuição nesses meus 21 dias dessa jornada Forrest Gump da consciência, direto ou indiretamente, né? E agradeço a todas as pessoas que me permitem que eu possa ser eu. E aquelas que não me permitem, eu também agradeço. Muitas vezes esses desafiozinhos ajudam a gente também a se olhar de novo, a se reconhecer na sua potência. Então, beijo grande e até a próxima. Eu vou desligar aqui. Bye, bye.